Fala pessoal, vamos dar continuação à nossa saga do homem que adquiriu o talento Rank SSS de roubar outras habilidades. Peço que deixem o like, se inscrevam e caprichem nos comentários. Vamos tentar bater a marca dos 1000 inscritos e 1000 likes nesse vídeo. Como o Prota instruiu, o texto começou a aparecer nas páginas e ele sentiu sua energia se esvair. Eu sou Lin Lu. Quando você ler isto, já estarei morto. Antes de minha segunda visita à Tumba das Lágrimas, encontrei um ser que dizia ser o Mestre Celestial moderno, Lu Yu. Ele atacou sem dizer uma palavra. Eu não o satisfez, mas inesperadamente, nem eu nem o Dark Emperor fomos páreos para ele. No final, fui morto por um raio. Eu não quero morrer. Preciso mudar essa morte. O rosto de Lin Lu mudou ligeiramente quando ele leu as palavras "Planejo enfrentar a Tumba das Lágrimas amanhã à tarde". Isso significa que vou morrer nessa hora? Lembrando as últimas palavras de Gou Tao sobre o fato de seu talento ser amaldiçoado, Lin Lu respirou fundo e se acalmou. Recebi uma segunda chance na vida. Não posso morrer obscuramente assim. Todo talento deve ajudar seu hospedeiro. Nunca ouvi falar de um talento que prejudicasse seu dono. Deve haver algum detalhe que não estou percebendo. Ele analisou meticulosamente o conteúdo do Diário do Futuro, questionando quem era o Mestre Celestial Lu Yu e por que ele iria querer matar alguém que nem conhecia. E se eu realmente lutasse com ele? Por que só invocaria o Dark Emperor? Lin Lu então convocou o Mestre dos Desejos para ajudá-lo e instruiu o Diário do Futuro a continuar com o futuro simulado. O diário começou a simular novamente. Eu sou Lin Lu. Quando você ler isto, já estarei morto. Antes de minha segunda visita à Tumba das Lágrimas, vi um jovem emergindo da névoa e imediatamente convoquei 2 substitutos. Espere um pouco, por que teria 2 substitutos? Quando o Dark Emperor e o Mestre dos Desejos apareceram, o oponente ficou claramente surpreso. No entanto, depois de uma breve troca, o Mestre dos Desejos entrou em colapso por ter suportado desejos além de seu limite, e o Imperador das Trevas foi suprimido. O relâmpago do céu me atingiu e me matou novamente. Depois de ler o conteúdo do diário, Lin ficou surpreso ao descobrir que o conteúdo havia mudado desde a última vez. Nesse momento, o Mestre dos Desejos também descobriu uma falha no Diário do Futuro. Ele disse respeitosamente: "Respeitado mestre, em geral, cada jogador tem apenas um talento e um substituto. O Diário do Futuro é, afinal, apenas um substituto de classe S sem convocar o restante dos substitutos, ele só fará inferências." Com base no senso comum, o Prota achou que o que o Mestre dos Desejos disse fazia muito sentido. Sua própria situação era extremamente especial, algo inédito até mesmo no futuro. Percebendo isso, Lin Lu convocou imediatamente todos os substitutos e iniciou uma nova rodada de inferências. Meu nome é Lin Lu. Quando você vir esta frase, eu já terei morrido. Quando eu, conhecendo o futuro, cheguei mais uma vez ao reino secreto Túmulo das Lágrimas, decidi fazer um ataque surpresa. Espere, por que tenho 5 substitutos? O oponente é o inimigo mais forte que encontrei desde meu renascimento? Eu sabia que se não desse tudo de mim, com certeza morreria. Então, uni diretamente Dark Emperor e Lady Kaguya, combinei com a ilusão da Rainha Encantadora e com o controle do Mestre dos Desejos e do Demônio Verde, lançamos um ataque. Depois de uma batalha difícil, eu ainda perdi. Ainda não consegui me igualar ao jovem Mestre Celestial Lu Yu. Ainda assim, morri sob o trovão dos céus. O substituto e o talento de uma classe SSS são simplesmente aterrorizantes demais. O rosto de Lin Lu ficou muito intrigante depois de ver esse resultado. Ele não esperava que 5 substitutos da classe S não conseguiriam derrotar um único substituto da classe SSS. Ele imediatamente ordenou que o Dark Emperor lhe desse um soco. Como os 5 substitutos não eram suficientes, ele acrescentaria mais um, acompanhado pelo enorme punho de vento do Dark Emperor. O Salvador apareceu atrás de Lin Lu, bloqueando diretamente o ataque do Imperador das Trevas. Lin ignorou os 2 substitutos que se chocavam atrás dele e fez com que o futuro diário fizesse outra inferência. Os resultados ainda terminaram em fracasso.
Os vários substitutos foram derrotados um após o outro, e ele próprio morreu devido a um coração partido. Depois de ver esse resultado, Lin Luo se sentiu um pouco desesperado, como se estivesse sofrendo uma derrota esmagadora. Será que não tem jeito mesmo? Será que tenho mesmo que me retirar temporariamente e não ir para coletar energia? Embora a coleta de energia pareça insignificante em comparação com minha vida, não posso simplesmente continuar fugindo. Lin Lu se virou para o Mestre dos Desejos e ordenou: Mestre dos Desejos, preciso saber qual estratégia pode derrotar Lu Yu. Ao ouvir isso, o Mestre dos Desejos imediatamente folheou o livro dos desejos. Depois de um momento, ele disse respeitosamente: Respeitado mestre, a última esperança está no movimento do feto que ainda está para nascer. Sem hesitar, Lin Lu convocou o movimento fetal substituto e ativou seu futuro simulado de talento. Meu nome é Lin Lu. Quando você ler esta frase, ainda estarei vivo. Não escolhi fazer uma emboscada, mas decidi lutar contra Lu Yu de forma aberta e justa. Embora ele seja muito mais forte do que um despertador de talentos da classe SSS comum, não estou preocupado, porque já tenho uma maneira infalível de vencer. Durante essa batalha, quando Lu Yu convocou seu substituto, escolhi imediatamente uma emoção como fonte de incubação para o movimento fetal. Com essa emoção poderosa, meu oitavo substituto finalmente nasceu. Ganhei essa batalha, mas infelizmente, Lu Yu, aquele cara astuto, conseguiu escapar. Não descobri o motivo de ele ter vindo me matar, mas tive um ganho enorme e inesperado com essa batalha. Embora essa luta tenha consumido muita energia armazenada em comparação com o ganho final, sei que valeu a pena. Ao prever o resultado com antecedência, já estou ansioso por essa batalha. Depois de ler o resultado, Lin Lu olhou para o movimento fetal em sua mão com certa alegria. A situação finalmente mudou, e a chave foi a incubação do movimento fetal em sua mão. Mas que emoção ele deveria escolher como fonte para incubar o movimento fetal? Depois de refletir por um momento, uma luz fria brilhou nos olhos de Lin Lu. Ele se virou para o Mestre dos Desejos e perguntou: Mestre dos Desejos, você pode encontrar uma maneira de matar Lu Yu dessa vez? O Mestre dos Desejos começou a folhear o livro dos desejos. Depois de sentir por um tempo, ele disse desamparado: Sinto muito, Messi. Realizar esse desejo me faria entrar em colapso. Lin Lu mostrou uma expressão que parecia ter esperado isso. A diferença entre a classe S e a classe SSS ainda é muito grande, de acordo com o registro. Esse mestre celestial Lu Yu deve ter outros métodos. Preciso me preparar bem antes disso. Porém, devo ir à prisão e dar o cristal de ascensão espiritual ao meu irmão para ajudá-lo a aumentar seu nível de talento para a classe S nesse momento, na torre alta da prisão do departamento de inspetores. 2 inspetores de polícia estavam continuamente limpando os enormes gafanhotos que o cercavam. Desde que a névoa branca desceu, um grande número de raças de insetos tem atacado aqui todos os dias. De repente, um gafanhoto gigante aproveitou a oportunidade e correu em direção aos 2 policiais, que imediatamente se assustaram e se encurralaram. Nesse momento, um guerreiro vestido com uma armadura negra apareceu e matou o gafanhoto gigante com um soco. Os 2 inspetores de polícia ficaram atônitos e não conseguiram recuperar a compostura por um momento. O recém-chegado era o Prota e seu fiel guerreiro Dark em terror. Ele disse gentilmente: Oficiais, sou o irmão de Zhou Dongxin. Eu tinha um compromisso para visitar a prisão hoje. Os 2 inspetores imediatamente levaram Lin Lu até a entrada da prisão e disseram educadamente: Seu irmão está esperando por você lá dentro. E obrigado por nos salvar. Por um momento, agora mesmo, relatei seu caso ao diretor. Depois de sua visita, ele disse que gostaria de conversar com você. Com a cooperação dos 2 inspetores de polícia, Lin Lu passou rapidamente por vários pontos de controle e chegou à sala de recepção. Estando em sua segunda vida, ele finalmente viu seu irmão Zhou Dongxin novamente. Olhando para o homem à sua frente, que parecia decidido, mas um pouco abatido, a miríade de pensamentos de Lin Lu se transformou em uma simples saudação: Irmão, já faz muito tempo. Zhou Dongxin, com uma preocupação indisfarçável no rosto, disse: Pequeno Lu, por que você está aqui? Há monstros lá fora que comem pessoas. Você está machucado?
Deixe-me chamar alguém para ver como você está. Lin, tocado por esse tom preocupado, sentiu uma onda de emoção, mal conseguiu conter as lágrimas e disse com uma voz sufocada: Irmão, não precisa se preocupar comigo. Ninguém mais pode nos intimidar. Joe Dongsin ficou momentaneamente atônito, sentindo algo incomum em seu irmão. Hoje, ele perguntou rapidamente: Pequeno Lu, diga a seu irmão, você enfrentou algum problema lá fora? Não tenha medo, assim que eu sair, eu o ajudarei. Ele se arrastou, sua voz baixou e um olhar de desânimo apareceu em seu rosto. Ele queria desesperadamente ajudar seu irmão, mas não sabia quanto tempo levaria até que pudesse sair. Joe Dongxing lembrou-se de repente da condição proposta pelo diretor na noite anterior. Se ele concordasse, poderia ser liberado mais cedo. Com esse pensamento, a esperança voltou a brilhar em seus olhos. Não se preocupe, pequeno Lu. Pensei em uma maneira de sair daqui. Não importa quem o intimide, eu buscarei justiça para você. Lin Lu, vendo a empolgação de seu irmão, não pode deixar de sorrir. Irmão, ninguém pode me intimidar agora. Trouxe um presente para você. Com ele, talvez você consiga sair logo. Joe Dongxing olhou para ele com ceticismo, mas antes que pudesse falar, sentiu de repente uma figura aparecer atrás dele. Uma palma bateu em suas costas e um poder inimaginável surgiu em seu corpo. Os inspetores de polícia na sala de recepção sacaram imediatamente suas armas e apontaram para Lin Lu, exigindo em voz baixa: levante as mãos, explique o que você fez. Agora mesmo, o prota levantou as mãos calmamente, tranquilizando-se: senhores, não se assustem. Estou apenas dando algo ao meu irmão. Essa coisa desaparece ao entrar em contato com o corpo humano e não é um item perigoso. Não deve ser contra as regras. Naquele momento, Zoe Dongxing soltou um rugido de cavalo, seu corpo explodiu em chamas carmesim e seu nível de talento subiu da classe A para a classe S. Seu painel de atributos apareceu diante de Lin Lu. Talento de classe S, coração corajoso. Para cada 3% de redução na saúde máxima, ganha 1% de redução de dano. Enquanto as chamas continuavam a arder, uma noite vestida com uma armadura de prata cercada por chamas ferozes saiu do fogo. Joe Dongxing, virando-se e olhando para a figura com descrença, disse: Esse é meu substituto? Cavaleiro da Lotus Carmesim. Lin Lu, vendo esse impressionante substituto, sentiu-se genuinamente feliz por seu irmão. Com a ajuda dele, você pode definitivamente ganhar méritos na prisão e obter uma sentença reduzida. Joe, depois de retirar seu substituto, não demonstrou alegria, mas sim urgência, perguntando: Pequeno Lu, o que você acabou de usar em mim? Por que meu nível de talento aumentou? Por que você não guardou uma coisa tão preciosa para você? Lin o tranquilizou com um sorriso: Não se preocupe, irmão. Eu ainda tenho mais. O que eles não sabiam era que tudo o que havia acontecido na sala de recepção estava gravado pelo sistema de vigilância. Em um escritório, um laptop estava reproduzindo as imagens dos eventos recentes. O diretor Duan Qingfeng estava observando atentamente o desenrolar da cena, com um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Entusiasmado, ele comentou: Incrível! Que tesouro ele usou para elevar o talento de Zoe Dongxing à classe S? Depois de conversar por um longo tempo com seu irmão, Lin Lu foi lembrado pelos inspetores de polícia de que o horário de visita estava quase no fim. Ele se levantou rapidamente e se despediu do irmão, pedindo que ele se comportasse bem e tentasse sair o mais rápido possível. Quando o prota deixou a sala de recepção, o inspetor de polícia que o acompanhava falou de repente: Senhor Lin, nosso diretor gostaria de falar com o senhor. Ele diz que tem uma maneira de ajudar seu irmão. A expressão de Lin Lu revelou que ele havia previsto isso. A prisão do departamento de inspetores, isolada no meio da névoa branca envolvente, naturalmente não deixaria de lado um poderoso aliado externo tão facilmente. Momentos depois, ele seguiu o inspetor até um escritório no terceiro andar, onde o diretor Duan Qingfeng o cumprimentou com um sorriso. Que jovem herói você é, Lin Lu! Eu sou Duan Qingfeng, o responsável por esta prisão. Lin, sem mostrar nenhum sinal de intimidação, foi direto ao ponto. Olá, tio Duan. Você me chamou aqui porque precisa da minha ajuda para alguma coisa?
Os olhos de Duan Qingfeng brilharam brevemente de surpresa, mas ele não respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, ele perguntou: "Você sabe o que realmente aconteceu com o caso do seu irmão?" Lin franziu ligeiramente a testa com a pergunta: "O que você quer dizer com isso? Há mais alguma coisa no caso do meu irmão?" Em sua vida anterior, seu irmão não havia compartilhado os detalhes de seu caso. Quando foi libertado, Lin Lu sempre achou que havia algo suspeito no caso de seu irmão, mas não queria trazer à tona lembranças dolorosas e, portanto, nunca perguntou mais nada. O tom de Duan Qingfeng ficou mais sério e ele disse: "Que tipo de caso resulta em uma sentença de 15 anos no primeiro julgamento? Seu irmão é apenas uma pessoa infeliz que foi usada como peão por outros." Os olhos do prota se estreitaram um pouco, com um toque de perigo brilhando neles. "Tio Duan, poderia me contar mais? Como retribuição, posso ajudar a eliminar os monstros ao redor da prisão." "Não há necessidade de eliminar os monstros. Eles serão eliminados mais cedo ou mais tarde", Duan Qingfeng respondeu, recostando em sua cadeira com um sorriso intrigante no rosto. Ele continuou lentamente. "Eu vi pela vigilância como o substituto de seu irmão despertou. Você deve ter usado algo extraordinário." Lin Lu entendeu instantaneamente a implicação do diretor. Essa velha raposa tinha um grande apetite, provavelmente. Querendo seu cristal ascendente de espírito da classe SSS, entendendo isso, Lin sorriu rispidamente. "Tio Duan, as informações privilegiadas que você está oferecendo talvez não valham esse preço. Afinal de contas, eu mesmo posso descobrir se você não me contar." Duan Qingfeng tomou um gole de chá e disse: "Que tal reduzir a pena de seu irmão?" O olhar de Lin Lu se aguçou. Essa era uma oferta que ele não podia recusar, embora fosse totalmente capaz de libertar seu irmão. Zhou Dongxing, com seu caráter íntegro e resoluto, jamais concordaria com tal plano. Uma redução legítima da pena era a melhor solução. Vendo a mudança na expressão de Lin Lu, Duan Qingfeng continuou: "Apenas me dê algo que possa despertar um substituto e poderemos negociar qualquer coisa." Lin Lu respondeu rapidamente com entusiasmo: "Isso pode ser arranjado, mas primeiro, tio Duan, conte-me sobre os detalhes ocultos do caso do meu irmão." Duan Qingfeng, sentindo-se confiante em sua vantagem, revelou despreocupadamente: "Seu irmão foi incriminado pela corporação Wang." Lin perguntou intrigado: "Tio Duan, se você já sabia que meu irmão foi incriminado, por que ele está preso há tanto tempo? A polícia não deveria estar fazendo justiça." O olhar de Feng ficou frio e ele explicou: "Pequeno Lu, vivemos em uma sociedade regida pela lei. O departamento de inspetores conduz investigações com base em evidências. Todas as evidências apontam para seu irmão, então que escolha tínhamos a não ser prendê-lo?" Ele acrescentou: "E eu só descobri o envolvimento da One Corporation mais tarde." Lin Lu não pôde deixar de se assustar interiormente. Seu irmão, um órfão com antecedentes criminais, era o bode expiatório ideal para a corporação Wang. Não dá para acreditar que o diretor não sabia disso na época. Duan Qingfeng, observando o silêncio de Lin Lu, continuou com um tom agressivo: "Lin Lu, siga meu conselho. Não pense em vingança. Mesmo com seus talentos de classe S, não se pode brincar com a corporação Wang. Olhe para o futuro, a chance de reduzir a pena de seu irmão está bem à sua frente. Você deve aproveitar essa oportunidade." Ao ver o olhar quase paternalista no rosto de Duan Qingfeng, Lin Lu sentiu raiva em seu coração, mas ele conseguiu mostrar uma cara de compromisso: "Tio Duan, você está certo. Nós, sendo insignificantes, não ousaríamos a corporação Wang. Entretanto, não tenho o cristal de ascensão espiritual comigo no momento. Preciso voltar e pegá-lo para você." Ao ouvir isso, Feng ficou imediatamente animado. "Então, essa coisa é chamada de cristal de ascensão espiritual? Você deve ir e voltar rapidamente." O prota saiu do escritório do Qingfeng com palavras respeitosas, mas assim que ele sumiu de vista, sua expressão ficou fria. Ávida pelos pertences de outra pessoa, ousando cobiçar algo de mim? Aquele Duan Jin está realmente cortejando a morte? O cristal ascendente de espírito de qualidade classe SSS foi um item raro que ele obteve depois de usar o poder do livro dos desejos várias vezes.
Ele não tinha intenção de dá-lo ao diretor da prisão. Parecia que ele tinha que encontrar outra maneira de reduzir a pena de seu irmão. Enquanto isso, de volta ao escritório, um inspetor de polícia entrou e informou respeitosamente: Diretor, a defesa contra os monstros insetos foi montada. Gostaria de se abrigar em um local mais seguro por um tempo? Duan King Feng acenou com a mão, dizendo apenas: mantenha o lado de fora seguro, eu ficarei aqui. Ele acendeu um cigarro, sem pressa, perdido em pensamentos. Assim que obtivesse o cristal de ascensão espiritual, seu filho também poderia despertar um substituto. Lembrando-se das palavras de Lin Lu, ele zombou com desdém: defenda a justiça. Se eu fosse contra a corporação Wang, não apenas eu, mas também minha esposa e meus filhos acabariam mortos. De repente, o Dark Emperor apareceu atrás dele. Belo cigarro, não é? Assustado, Duan King Feng largou o cigarro e se virou com medo, gritando: quem está aí? Lin Lu, sentada no parapeito da janela, com um sorriso, disse: não tenha medo, tio Duan, sou eu. O rosto de Duan King Feng se iluminou ligeiramente. Você já trouxe o cristal ascendente de espírito? O prota pulou da janela e disse suavemente: você está enganado, estou aqui para tirar sua vida. No momento seguinte, o Imperador das Trevas agarrou Duan King, batendo-o contra a parede. O diretor, sentado no chão, começou a gritar por ajuda. Lin falou friamente: não precisa gritar, sua voz não sairá desta sala. Mestre dos desejos, desejo que as respostas às minhas perguntas sejam verdadeiras. Duan King, trêmulo, levantou-se e acusou: eu lhe falei gentilmente sobre seu querido irmão. Por que você quer me matar? Lin Lu o afastou com raiva e lhe disse gentilmente: parece que você estava tentando trocar as informações do meu irmão por favores meus. Ele quebrou o pulso de Duan King Feng com um pisão e exigiu ferozmente: fale, quem na corporação Wang incriminou meu irmão? Com dor e medo, o diretor confessou: foi Wang Enji, o segundo filho da corporação Wang. Eles roubaram relíquias de um museu e depois incriminaram seu irmão. Quando seu irmão continuou afirmando sua inocência durante o primeiro julgamento, eles lhe ofereceram 100 mil reais e ele concordou em assumir a culpa. Lin Lu agarrou seu cabelo e o puxou para cima. Apenas 100 mil reais para cumprir 15 anos? Você acha que sou um tolo? Duan King Feng, suando frio, novamente confessou: na verdade, foram 500 mil reais que eles lhe ofereceram, mas eu desviei os 400 mil reais e mantive Zhou Dongxin preso porque temia que ele causasse problemas se fosse solto. Lin Lu continuou seu interrogatório: com tanta ganância, sua renda ilegal deve ser substancial. Onde ela está escondida? Relutantemente, sob a influência do livro dos desejos, Duan King Feng revelou que tem uma renda ilegal de 94 milhões de reais, toda em dinheiro, escondida em um compartimento no porão do edifício 14 na área residencial Wolin número 1. Além disso, há 493 bilhetes do sorteio único da Roda do Destino em meu cinto. Lin procurou rapidamente pelas pilhas dos bilhetes e pegou uma pilha grossa de ingressos com um sorriso satisfeito no rosto. Duan King Feng, ao ver os bilhetes nas mãos de Lin Lu, tremeu e apontou para ele: seu pirralho preguiçoso. Lin respondeu com um sorriso presunçoso: você me chama de presunçoso? Seu dinheiro e esses bilhetes do sorteio único da Roda do Destino foram claramente extorquidos dos prisioneiros. Você é o verdadeiro infrator da lei. Naquele momento, um enxame de gafanhotos gigantes atravessou o vidro e entrou em ação. Lin Lu, vendo isso, desistiu de matar o diretor ele mesmo. Tio Duan, descanse bem aqui, eu não vou matá-lo, mas a vida é cheia de surpresas, certo? Com isso, ele deixou a sala. Duan King Feng amaldiçoou sua figura em retirada: Lin Lu, você não terá uma boa morte. Enquanto isso, fora da prisão, a linha defensiva foi rompida pelos monstros insetos. Os inspetores de polícia, armados com metralhadoras e pistolas, lutaram contra um número esmagador de insetos. O inspetor Lian Fang observou a situação por trás da cobertura, quando Zhou Dongxin se aproximou, oferecendo sua ajuda. As celas da prisão haviam sido comprometidas pela invasão de insetos, e muitos prisioneiros haviam escapado, mas Zhou Dongxin, íntegro e gentil, decidiu ajudar assim que ficou livre.
Lian Fang, comovido com a sinceridade do prisioneiro, prometeu defender a redução de sua pena. Em seguida, o imponente cavaleiro da Lotus Carmesim apareceu atrás do irmão do Prota. Naquele momento, um gafanhoto gigante avançou rapidamente em direção a Dong Xin. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar, ela foi imediatamente bloqueada por um escudo do cavaleiro da Lotus Carmesim. O cavaleiro eliminou rapidamente o enxame ao redor, demonstrando o poder formidável de um substituto de classe S. Lian Fan experimentou em primeira mão o terror de um substituto de classe S. Lin Lu, observando por trás de uma parede, pensou em ajudar Lian Fan, o único inspetor que havia falado em nome de seu irmão anos atrás. Mas, com a ajuda de seu irmão Lin Lu, percebeu que sua ajuda era desnecessária, e Dong Xin ganhou a oportunidade de reduzir a pena. O Prota refletiu sobre os anos que seu irmão passou protegendo das sombras, esperando que seu irmão finalmente pudesse agora deixar a prisão com honra e viver na luz. Ele decidiu assumir sozinho a escuridão do mundo de agora em diante. Enquanto ponderava, uma voz chegou aos ouvidos de Lin Lu: finalmente estou livre. Deixe que os monstros causem estragos. Quando eu sair, ninguém poderá me pegar. Lin Lu olhou rapidamente ao redor, mas não havia ninguém à vista. Ele então convocou o Mestre dos Desejos e pediu informações sobre a voz misteriosa. O Mestre dos Desejos, depois de consultar o Livro dos Desejos, informou respeitosamente: respeitado Mestre, o nome do indivíduo é Gao Ti, um despertador de talentos de classe S, anteriormente condenado à prisão perpétua por tráfico de crianças. Um olhar frio cruzou os olhos de Lin Lu. Um traficante de crianças? Desprezível. Mestre dos Desejos, desejo que todas as habilidades de invisibilidade se tornem ineficazes em minha presença. No momento seguinte, um homem de meia idade com roupas de presidiário apareceu perto de Lin Lu. Seu corpo foi ficando visível aos poucos. Ele estava perplexo, sem entender por que seu talento falhou de repente. Lin Lu se aproximou dele casualmente, provocando, tentando escapar da prisão com essas habilidades de merda? Gao Ti, chocado, invocou seu substituto Sombra da Videira Púrpura e atacou Lin Lu, mas o Prota, longe de se intimidar, sorriu. Ele se sentiu sortudo por encontrar outro despertador de talentos de classe S na prisão, especialmente um criminoso hediondo como um traficante de crianças. Com as informações do Mestre dos Desejos, Lin Lu sabia que Gao Ti era um traficante de pessoas imperdoável. Isso eliminou qualquer hesitação que ele pudesse ter em lidar com ele. Gao Ti, ainda em choque, não conseguia entender como Lin Lu se esquivou tão facilmente do ataque de seu substituto e tornou seu talento ineficaz. Lin, vendo o nervosismo de Gao Ti, sorriu e disse: não fique nervoso, eu não sou uma pessoa ruim. Isso só deixou Gao Ti mais ansioso, pensando que Lin Lu poderia ser um policial disfarçado enviado pelo departamento de inspetores. Então, o bandido comandou novamente seu substituto Sombra da Videira Púrpura para atacar Lin Lu. O Dark Emperor deu um passo à frente, bloqueando todos os ataques, e de repente as videiras se ergueram sob os pés de Gao Ti, levantando-o em direção ao muro da prisão. Assim que ele passar por esse muro alto, recuperará sua liberdade. Seu talento eremita não apenas lhe concedeu invisibilidade, mas também tornou seu cheiro indetectável, mesmo para os cães policiais mais sensíveis. No entanto, um lampejo de uma lâmina passou rapidamente, e o mundo de Gao Ti girou. Ele vislumbrou uma bela jovem com roupa de empregada doméstica embanhando lentamente sua faca. O corpo de Gao Ti caiu do ar, e a imagem da Sombra da Videira Púrpura se dissipou. Lin Lu se aproximou do corpo de Gao Ti e ativou seu talento de pilhagem. O saque do talento de classe S foi bem sucedido. Ele adquiriu o talento de classe S do bandido eremita. Isso permitiu que ele se tornasse invisível em poucos segundos, com seu cheiro desaparecendo simultaneamente. A invisibilidade seria cancelada. Ao atacar a aquisição do novo talento, o eremita deu a Lin Lu uma vantagem significativa em sua próxima batalha contra Lu Yu. A capacidade de lançar um ataque surpresa enquanto invisível poderia aumentar muito suas chances de vitória, apesar da limitação de uso de 1 hora por dia, que ele considerava uma restrição razoável para um talento da classe S. Lin convocou seu novo substituto, Videiras Sombrias Púrpuras,
que apresentava habilidades como crescimento selvagem, invocando qualquer número de videiras sombrias púrpuras em qualquer terreno dentro do raio de ação, e púrpura do eremita, que tornava temporariamente invisível qualquer objeto não vivo, exceto alvos vivos, por 5 segundos, permanecendo invisível mesmo em movimento. Esse substituto parecia complementar perfeitamente a fraqueza da invisibilidade do eremita, que era interrompida por ataques. De repente, Lin Lu sentiu uma leve pontada na testa e rapidamente verificou sua lista de talentos, observando uma marca de proibição ao lado dos efeitos de talento. Parecia que possuir 9 talentos e substitutos de classe S era o limite para a pilhagem. No entanto, Lin não estava preocupado, pois já havia planejado seu próximo passo. Uma hora depois, no novato Vale da Masmorra do Lobo, Lu tinha acabado de derrotar o chefe final, o Lobo do Vento de 3 Cabeças. Essa conquista lhe concedeu um bilhete para o sorteio único da Roda do Destino. Somando isso aos 493 tickets que ele adquiriu de Duan King Fan em sua coleção existente, ele agora tinha um total de 500 tickets. Com a adição do aprimoramento do Mestre dos Desejos, ele estava confiante de que poderia melhorar seu talento de pilhagem de classe S para classe SS. Animado, Lin Lu convocou a enorme Roda do Destino e fez um pedido. Os próximos 500 sorteios consecutivos certamente produzirão cristais ascendentes de espíritos suficientes para elevar o Dark Emperor à classe SS. Além disso, aumentarei minha sorte até o limite máximo que o Livro dos Desejos pode suportar e garantirei que não apareçam pílulas de longevidade. O Mestre dos Desejos folheou atentamente o Livro dos Desejos, que parecia quase desgastado pelo uso prolongado. Lin Lu observou o ponteiro da Roda do Destino girar rapidamente na esperança de adquirir cristais de ascensão espiritual. Com cristais suficientes, ele poderia aumentar significativamente seu poder. Após uma breve espera, Lin Lu ordenou que a roda parasse. 500 feixes de luz diferentes saíram da roda, parecendo estrelas cadentes descendo para o mundo mortal, transformando-se em um mar de luz estelar diante dele. Seus ouvidos estavam cheios de várias notificações do sistema. Ele havia obtido pelo menos 3 cristais ascendentes de espírito de classe SSS, vários de classe SS e uma infinidade da classe S, e mais de 50 cristais de vários níveis no total. Entregando 2 dos cristais de ascensão espiritual ao Imperador das Trevas, Lin Lu disse com entusiasmo: comece o avanço. Quando o Imperador das Trevas esmagou sem esforços 2 cristais ascendentes espirituais, uma onda de imenso poder fluiu para ele e Lin Lu. No momento seguinte, o talento de pilhagem de Lin Lu foi atualizado para a classe SS. Verificando seu painel de talentos atualizado, os lábios de Lin Lu se curvaram em um sorriso. O símbolo proibido havia desaparecido, substituído pela palavra limite 19. Isso indicava que seu talento de classe SS agora podia saquear até 19 talentos. Além disso, com a habilidade Jade do Rei, ele podia transferir talentos indesejados ou excedentes para outros. O Dark Emperor também passou por uma transformação. Sua armadura negra brilhava mais intensamente e seus atributos de 6 dimensões aumentaram significativamente. Além disso, ele ganhou 2 novas habilidades: Punho da Invasão, que pode roubar atributos e habilidades dos substitutos do oponente, e Chama do Imperador das Trevas, que causa dano de fogo que ignora a defesa. Voltando ao Mestre dos Desejos, Lin Lu disse: agora é sua vez de avançar. Depois de pouco tempo, o Mestre dos Desejos também completou sua atualização, parecendo ainda mais misterioso. Seu painel de atributos revelou uma nova habilidade, Desejos que se tornam realidade, que aumenta a taxa de sucesso na realização de desejos extravagantes. Embora a habilidade Livro dos Desejos pudesse realizar desejos consumindo energia, alguns desejos extravagantes poderiam drenar toda a energia do Mestre dos Desejos e causar um colapso. O Desejos que se tornam realidade atenuou esse risco. Lin Lu então abriu o painel de atributos de seu livro de talentos de desejos. As 3 formas do desejo do coração foram bastante aprimoradas. Desejo do coração sem batalhas e desejo do coração muralha de ferro aumentaram de 20% para 30%, juntamente com a taxa de acerto crítico inata de 15% de sua nova arma, Coração do Esquecimento, e o aumento de 30% de desejo do coração de 100 batalhas. Seus ataques agora tinham quase 50% de chance de acerto crítico. Além disso,
O desejo do coração boa sorte, que ampliava a sorte, havia melhorado de 10 para 15 vezes, prometendo experiências ainda mais emocionantes em sorteios futuros. O mestre dos desejos curvou-se respeitosamente e disse: Grande mestre, eu o louvo e agradeço por me conceder uma nova vida. Depois disso, Lin convocou Lady Kaguya e começou a aumentar seu nível de talento. Ao atingir a classe SS, Lady Kaguya ficou ainda mais bonita e adquiriu uma nova habilidade chamada Beleza sobre a Lua. Essa habilidade pode acumular continuamente atributos negativos no inimigo e aumentar o dano real. Embora Lady Kaguya pareça como uma jovem delicada e bonita, apenas em termos de poder de combate, ela é ainda mais forte do que o Imperador das Trevas, sem considerar outros efeitos de habilidade. Lin Lu então confiou os cristais restantes ao Mestre dos Desejos, pedindo-lhe que os distribuísse em seu nome, enquanto ele começava a contemplar a batalha de vida ou morte que se aproximava. Agora, com 5 substitutos da classe SS sob seu comando, ele acreditava que a maioria dos despertadores da classe SSS não seria páreo para ele. No entanto, de acordo com o Diário do Futuro, o Mestre Celestial Lu Yu definitivamente não era um desperto da classe SSS comum e deveria ter outras táticas. O punho de invasão do Dark Emperor pode ser sua única chance de vitória na entrada do reino secreto da tumba de Tyr Lu Yu. Lu Yu estava esperando a chegada do Imperador das Trevas, acreditando que ele viria aqui novamente para cultivar energia depois que o Imperador Sombrio foi derrotado. Lu Yu planejou estabelecer seu próprio saque mestre celestial. Naquele momento, o talismã que evitava desastres na testa de Lu Yu de repente brilhou intensamente, e uma sensação de perigo iminente o dominou. Ele virou a cabeça rapidamente quando um punho rápido como um raio passou voando por seu rosto. A voz fria de Lin Lu ao lado dele, com reflexos rápidos, eu esperava pegá-lo desprevenido e matá-lo. A batalha de Lin Lu contra o adversário mais forte que ele havia encontrado até então finalmente começou. Lu Yu, de frente para o recém-chegado, parecia descontente e perguntou: Quem é você? Como ousa me atacar? O prota respondeu: Sou eu quem veio para matá-lo. Lu Yu, sem raiva, mais divertido, disse: Quem lhe deu coragem para me matar? Os lábios de Lin se curvaram em um sorriso sutil, mas ele não respondeu. No momento seguinte, Lady Kaguya apareceu na frente de Lu Yu, brandindo sua espada contra ele. Lu Yu soltou um leve grito: manifestação divina do Senhor Celestial, presença majestosa do Senhor Celestial. Instantaneamente, um velho majestoso empunhando um artefato sagrado apareceu atrás dele. Com um leve movimento do artefato, ele forçou Lady Kaguya a mudar para uma postura defensiva para resistir ao ataque. Lu Yu, com um olhar sinistro, aproximou-se de Lin. Diga-me, garoto. Quem mandou você me matar? O prota, parecendo angustiado, não esperava que seu oponente fosse tão poderoso. Lu Yu, percebendo a mudança em sua expressão, não pôde deixar de dar um sorriso zombeteiro. Você é teimoso. Não é? Então, se ajoelhe e me diga. Com um rugido estrondoso, o majestoso ancião atrás de Lu Yu ergueu seu artefato sagrado novamente, liberando um rasgo de poder esmagador em direção a Lin. Em resposta, o prota recuou rapidamente, levantando a mão e gritando: Todos os poderes dissipem-se para mim. Imperador das Trevas, destrua-o. Seu ataque será imparável. A expressão de Lu Yu mudou ligeiramente quando o efeito supressor da presença majestosa do Lorde Celestial vacilou inesperadamente. Ele se viu enfrentando o ataque conjunto de 2 substitutos da classe SS a curta distância. A figura imponente do Dark Emperor se aproximou rapidamente, enquanto Lady Kaguya, empunhando sua espada longa, também se juntou ao ataque. Nesse momento crítico, Lu Yu entoou um feitiço e rugiu: Deus do Trovão, ajude-me. Deusa da Misericórdia, ajude-me. Um raio caiu instantaneamente, forçando Lady Kaguya a recuar na frente do Dark Emperor. Um delicado vaso de jade apareceu milagrosamente, bloqueando seu punho de ferro. Ao ver isso, Lin Lu percebeu que seu oponente não seria derrotado facilmente e imediatamente ordenou que o Dark Emperor e Lady Kaguya se retirassem. Ao lado de Lu Yu, além do velho majestoso, apareceu uma taoísta sagrada segurando um vaso de tesouro. Ao lado de Lin Lu estavam o Imperador das Trevas, Lady Kaguya e o Mestre dos Desejos. Estavam silenciosamente atrás dele,
Tendo lutado por tanto tempo, Lu Yu entendeu que seu adversário era o Imperador das Trevas, que ele estava esperando. No entanto, ele não conseguia entender por que o Imperador das Trevas o atacaria de repente. Seria porque ele sabia de sua intenção de matá-lo e, portanto, atacou primeiro? Como um mestre celestial, Lu Yu não tinha medo de uma luta. Com esse pensamento, sua expressão se tornou feroz. Ele apontou para o céu, ordenando com uma voz autoritária: Senhor Celestial que elimina demônios, ajude-me. Antes mesmo de suas palavras desaparecerem, uma energia poderosa desceu dos céus, dispersando a névoa em um raio de 500 metros e levantando uma nuvem de poeira. Emergindo dessa névoa empoeirada, uma figura gigantesca começou a se erguer lentamente. Isso provocou um olhar de surpresa nos olhos do prota. Observando o gigante recém-surgido à sua frente, Lin ainda não havia falado, quando o Imperador das Trevas e a Senhora Kaguya ao seu lado correram simultaneamente para a frente. No entanto, o Senhor Celestial que elimina demônios era simplesmente muito grande. Casualmente, ele se defendeu dos ataques dos dois. Lin Lu, testemunhando essa cena, não pôde deixar de exclamar, como esperado do líder da futura força de alto nível, a seita do Mestre Celestial. Apenas um ser invocado pode desviar tão facilmente os ataques de dois substitutos de grau SS. Ele imediatamente percebeu que esse Senhor Celestial que elimina demônios era diferente do ancião atrás de Lu Yu, mas como uma projeção de uma divindade invocada. Do outro lado, Lu Yu estava observando friamente a batalha do trio. A força do Imperador das Trevas é como eu esperava, embora muito mais forte do que um talento comum de grau SS comparado a mim, ele ainda é como uma mosca balançando uma árvore. Lu Yu não queria continuar a se envolver com eles, afinal de contas, manter a projeção divina consumia muita energia. Seria melhor convocar outra projeção divina para acabar com eles diretamente. Percebendo isso, ele se lembrou temporariamente do Senhor Celestial que elimina os demônios. Ao ver isso, Lin Lu zombou. O grande mestre celestial está se acovardando. Lu Yu, entretanto, não respondeu com raiva, mas com uma risada. Você é realmente destemido em sua ignorância. Mesmo que tenha renascido, não tenho medo de você. A expressão de Lin Lu mudou com essa revelação. Como ele sabe sobre meu renascimento? Será que existe uma técnica de visão do futuro dentro das seitas taoístas? Lin perguntou imediatamente, é por isso que você quer me matar? Lu Yu fez cara de desdém, claro que não. Eu só quero provar que, mesmo que você tenha renascido do futuro, minha força é absolutamente maior do que a sua. Ao ouvir as palavras do oponente, Lin Lu percebeu instantaneamente o ponto-chave. O oponente disse todos vocês, isso implica que não há apenas um, mas vários indivíduos renascidos. Parece que uma investigação completa é necessária. Assim que terminou de falar, Lu Yu formou outro selo de mão. Encantado em voz baixa, verdadeiro senhor da origem clara e do caminho maravilhoso, ajude-me. Com esse chamado, um jovem galante vestindo uma armadura prateada e com 3 olhos apareceu do vazio. Lin Lu ficou um pouco chocado. Será que esse é realmente Erlan Shan, o Yangan dos mitos? Vendo a expressão no rosto do prota, disse com certo orgulho, antes, apenas meu Senhor Celestial que elimina demônios era suficiente para afastar seus 2 substitutos. Vamos ver o que você fará agora. Naquele momento, Lin Lu subitamente tirou uma pistola do bolso. Lu Yu fez uma pausa, em seguida, caiu na gargalhada, Imperador das Trevas, você perdeu a cabeça? Nesta era, você realmente acha que pode me derrotar com essa coisa? Lin respondeu com um sorriso misterioso e apontou a arma para sua própria têmpora. Lu Yu, ainda rindo e mal conseguindo recuperar o fôlego, de repente percebeu que Lin Lu havia virado a arma contra si mesmo, deixando-o atônito. Lu Yu franziu a testa e disse, você não precisa se suicidar se não conseguir me derrotar. Que tal se tornar meu subordinado? Lin não respondeu. É claro que ele não estava pretendendo cometer automorte. Como o adversário havia convocado 4 seres, ele não podia ficar para trás. Sem qualquer hesitação, seu dedo apertou o gatilho. Enquanto o estrondo alto ecoava, a bala parou a menos de 1/10 de milímetro da têmpora de Lin Lu e, no momento seguinte, o tempo pareceu parar.
Lin Lu imediatamente sentiu uma onda de poder violeta rompendo de seu interior. Com isso, ele gritou: "Venha, Salvador!" Aterrorizantes chamas vermelhas e azuis romperam sobre seus pés e uma figura ao mesmo tempo cavalheiresca e sinistra emergiu lentamente do fogo azul. Em um tom elegante, ele disse: "Salvador, a seu serviço." Lin Lu sentiu imediatamente que desta vez o Salvador estava em sua forma 100%. A sobrancelha de Luiu se ergueu ligeiramente ao ver essa cena. "Você comeu uma invocação." Em um piscar de olhos, mas na verdade tem 4 substitutos. Não é de se admirar que você seja tão arrogante, Senhor Celestial que elimina os demônios, verdadeiro Senhor da origem clara e do caminho maravilhoso, sob meu comando, derrotem-nos. As 2 projeções divinas responderam e avançaram. Lin fez um gesto grandioso. Vocês 3 atacaram juntos e repeliram esses inimigos menores. Os 3 substitutos, sem qualquer hesitação, enfrentaram diretamente seus adversários. O Dark Emperor foi o primeiro a enfrentar o Senhor Celestial que elimina os demônios, enquanto Lady Kagi e o Salvador se dirigiam juntos para Yang Jan, o deus Erlan. Naquele momento, a forma do Salvador cintilou, criando um microcosmo transparente na frente de Yang Janeiro. Ele proclamou arrogantemente: "Vá ajudar o caçador de ferro, esse 3 olhos é meu para cuidar." Enfurecido com o comentário, Yang Jan retrucou: "Já faz muito tempo que eu desci ao reino mortal. Agora até uma mera formiga se atreve a me menosprezar." Com um leve movimento de sua lança de 2 gumes, ele atravessou o pequeno mundo que o bloqueava. Quando o microcosmo se dividiu, uma violenta explosão o envolveu. O Salvador, com as mãos abertas, criou 5 novos mundos transparentes que começaram a explodir um após o outro no ar, forçando Yang Jian a recuar continuamente. Ao ver sua projeção divina recém-convocada sendo suprimida, Luiu pediu a intervenção da deusa da misericórdia. Uma taoísta ao seu lado balançou gentilmente sua garrafa de jade. Instantaneamente, todas as feridas de Yang Jian foram curadas. Ao perceber isso, a expressão de Lin Lu mudou ligeiramente. Os pequenos mundos criados pelo Salvador estão consumindo muita energia dele e agora o dano causado pelas explosões foi curado. Em um instante, continuar assim só desperdiçará sua energia. Parece que tenho de usar meu trunfo. Ele imediatamente chamou os 3 substitutos. Lady Kagi e o Imperador das Trevas se retiraram rapidamente da batalha para o seu lado, enquanto o Salvador, um pouco relutante, olhou para Yang Jian antes de voltar para Lin Lu. Ao ver isso, Luiu zombou friamente, sem ousar lutar mais. "Então, é a minha vez." Todos atacam juntos e os esmagam. Lin, entendendo a gravidade da situação e que Luiu estava finalmente ficando sério, refletiu. Até agora, a batalha seguiu em grande parte o que está registrado no Diário do Futuro. O digno ancião atrás de Luiu é seu verdadeiro substituto, enquanto os outros 3 são apenas projeções divinas para pegar o ladrão. "Primeiro, pegue o rei." Ele cerrou a mão e declarou: "Deixe-me mostrar a você meu poder mais forte." Dark Emperor, Lady Kagi e Savior combinados na forma mais forte e unificada. O Dark Emperor e o Savior trocaram olhares, transformando-se em feixes de luz. Isso envolveu simultaneamente Lady Kagi. Quando a luz se dissipou, a forma composta de Lady Kagi apareceu diante de todos. Ela estava adornada com um capacete com chifres carmesim, vestida com uma armadura negra como breu e empunhando uma espada longa vermelha e preta. Chamas negras giravam em torno dela como névoa. Com um leve movimento, sua figura apareceu instantaneamente diante do inimigo. Seu olhar penetrante encontrou sem medo as 4 figuras diante dela. O batedor de tesouro do digno ancião foi levado em sua direção, mas foi instantaneamente cortado em segmentos pela espada dela. Até mesmo o Senhor Celestial, que elimina demônios, e Yang Jian se viram sendo empurrados para trás apenas por ela. A essa altura, ninguém poderia se opor à forma composta da Senhora Kagi. Ao ver isso, as pupilas de Luiu se contraíram. Ele zombou. "Essa é sua forma mais forte, Imperador das Trevas." "Eu, Luiu, reconheço que você é digno de me desafiar, mas a herança secular de minha linhagem de Mestre Celestial não é algo que uma figura insignificante como você possa superar facilmente." Luiu tirou de seu abraço uma ficha de latão de aparência antiga.
Era o símbolo do Mestre Celestial que havia sido transmitido por centenas de anos dentro da seita do Mestre Celestial. Com reverência, ele pressionou o símbolo do Mestre Celestial contra a testa. Uma poderosa intenção foi injetada. Inúmeras cenas apareceram diante de seus olhos como uma lanterna giratória. Em 11 de janeiro de 1821, o Mestre Celestial da Eg Qinjing da sexta geração, Zhang Daolin, suprimiu sozinho o malévolo Guiqi, resgatando a população local de uma situação difícil. Em 7 de julho de 1937, em meio ao tumulto mundial, o Mestre Celestial da 71ª geração, Zhang Fuji, deixou resolutamente a reclusão, contribuindo com sua esta força para a grande causa de salvar todos os seres vivos. Em 15 de agosto de 1993, o Mestre Celestial da 64ª geração, Luna Xian, proclamou que em 30 anos o mundo daria as boas-vindas a uma nova era sem precedentes. Em 12 de novembro de 2025, o Mestre Celestial da 75ª geração, Lui Jui, passou o símbolo de Mestre Celestial para Luiu, instruindo-o a pegá-lo e deixar a montanha para criar uma era pertencente à seita do Mestre Celestial. Luiu abriu os olhos de repente e declarou palavra por palavra: Eu, Luiu, o Mestre Celestial da 76ª geração, invoco os ancestrais para que se manifestem e me ajudem a elevar o prestígio de nossa seita de Mestres Celestiais. Quando suas palavras se desvaneceram, figuras de diferentes alturas, idades e salinidades apareceram rapidamente atrás dele. Cada uma delas estava vestida com roupas taoístas, sem expressão, mas irradiava uma majestosa aura invisível. Lin Lu, observando de longe, contou um total de 12. A energia de cada um deles rivalizava com a de um substituto de grau S, sendo que alguns até atingiam o nível de grau SS. Quando as figuras taoístas se juntaram à briga, a pressão sobre Lady Kagi aumentou. 3 deles começaram a formar selos de mãos taoístas, instantaneamente prendendo Lady Kagi com correntes douradas que a suprimiram no vazio. Suas chamas negras se apagaram enquanto ela lutava contra as amarras. Luiu, a situação sob controle, relaxou e se dirigiu a Lin Lu de sua posição superior, Imperador das Trevas: você perdeu. Entretanto, como um mestre celestial que mantém sua palavra, você pode se tornar meu subordinado. Luiu planejava subjugar o Dark Emperor e depois procurar Yu Taijia, acreditando que reunir 2 indivíduos renascidos do futuro sob seu comando marcaria a verdadeira ascensão da seita do Mestre Celestial. Lin Lu, olhando para o triunfante Luiu, afirmou calmamente: você é um verdadeiro Mestre Celestial, Luiu, mas infelizmente seus séculos de legado terminam comigo hoje. Luiu zombou, achando que o proto estava apenas se gabando, pois já havia encontrado muitos inimigos arrogantes antes. Ele casualmente convidou Lin Lu a mostrar as capacidades que lhe restavam, totalmente confiante em sua vitória. Lin Lu não retrucou e, em vez disso, trouxe seu substituto de grau SS, o movimento fetal, e ativou o talento de grau SS, ignição de emoção. Quando o talento foi ativado, o espírito de Lin Lu se estendeu infinitamente, sentindo as emoções de todos os seres em Heng City. Os sentimentos generalizados de confusão, desamparo, medo e desespero da cidade foram acompanhados por emoções nascentes de esperança e resiliência que se espalharam como um incêndio pela cidade. Sem o conhecimento de Lin Lu, um repórter chamado Yao Muxi havia acabado de transmitir um vídeo do Imperador das Trevas derrotando o Guardião do Buraco de Minhoca, inspirando a crença de que os monstros poderiam ser superados. Simultaneamente, os soldados estavam reunindo os cidadãos com discursos animados e os aplausos de união e desafio ecoaram por toda Heng City. Embora Lin Lu não pudesse ver esses atos individuais de coragem e desafio, os aplausos coletivos e a manifestação de desejo pela vida e esperança no futuro ressoaram claramente em seus ouvidos. Agitados por essa onda de vontade coletiva, os olhos de Lin Lu brilharam momentaneamente. Ele falou suavemente: meu novo substituto, eu decidi. Você nascerá da esperança dos milhões de habitantes que estavam orando pela cidade. O nível de energia contido na pequena bola de carne rosa começou a subir rapidamente, atingindo o limite do nível SS em apenas uma respiração. Uma luz infinita começou a irradiar suavemente em todas as direções a partir da bola de carne rosa. A bola rapidamente aumentou de tamanho e,
Em seguida, um par de asas brancas como a neve se estendeu dela, finalmente transformando-se em uma figura esbelta e graciosa. Inúmeras penas de luz começaram a descer do céu. Uma linda garota de traços delicados, vestida com uma túnica branca solta, flutuava silenciosamente no vazio, parecendo um anjo descido ao reino mortal. Ela se virou para trás e deu um sorriso gentil para Lin Lu. Respeitado anfitrião, eu nasci da esperança de milhões de pessoas comuns para ajudá-lo a superar todos os obstáculos. Lin respondeu com um sorriso e rapidamente começou a verificar seus atributos. Nomeada Anjo da Esperança, ela possuía 3 habilidades exclusivas. A primeira, Vida Eterna, consome o poder da esperança para permitir que um substituto use a habilidade sem esgotar a energia, ou para permitir que o hospedeiro use a habilidade sem consumir mana. Além disso, o alvo abençoado pode consumir energia adicional para obter 20% a mais de poder além do limite. A segunda, Graça da Esperança, concede aos mortais penas da esperança que eles podem consumir para obter uma parte do poder para realizar suas esperanças. Aqueles que recebem penas da esperança podem se comunicar com o Anjo da Esperança por meio de orações e tomar emprestada uma parte de seu poder. O terceiro, Flor da Esperança, consome o poder da esperança para conceder a uma criatura o poder de realizar o desejo de seu coração por um curto período. Ao ver Lin Lu ao convocar outro poderoso substituto de nível SS, Lu Yu, assustado, disse de forma leve e severa: qual é a utilidade de convocar tantos substitutos do tipo suporte? Peço aos ancestrais que entrem em ação e nos livrem dos demônios e protejam o caminho. Lin Lu sorriu levemente em resposta. Lu Yu, como os esforços de algumas gerações de sua família podem competir com a esperança das incontáveis almas da cidade de Heng? Com um simples bater de suas asas, o Anjo da Esperança liberou círculos concêntricos dos halos de prata que envolviam a Lady Kagi em um vasto poder de esperança. Naquele momento, o poder de Lady Kagi ultrapassou seu limite. Ela se libertou instantaneamente das correntes douradas, e com um respiro, ela criou um estrondo sônico estrondoso, como um raio atravessando o vazio. Ela avançou em direção a Lu Yu em um instante. Antes que Lu Yu pudesse falar, a deusa da misericórdia e um digno ancião ao seu lado já haviam se movimentado para interceptá-la. Uma força opressiva se transformou em um vórtice de energia que atacou Lady Kaguya, que não se arriscou. Imediatamente, liberou sua barreira de chama negra. No entanto, a força oposta era muito forte. Após vários impactos, a barreira estava cheia de rachaduras. No momento seguinte, a barreira de chamas negras se despedaçou e a área ficou repentinamente cheia de poeira voadora, agitada pela energia. Lu Yu estava prestes a se gabar de sua aparente vitória, mas ficou chocado ao descobrir que Lady Kaguya havia desaparecido junto com a poeira. De repente, uma voz fria veio detrás dele: "Está procurando por mim?" A súbita aparição de Lady Kaguya deixou Lu Yu sem tempo para reagir, mas a deusa da misericórdia, que sempre o protegeu, reagiu muito rapidamente. Com um leve chacoalhar de sua garrafa de jade, fluxos infinitos de água cercaram Lu Yu. Vários anciãos de manto também se reuniram apressadamente. Depois que Lady Kaguya brandiu sua espada longa para repelir as pessoas, sua figura desapareceu misteriosamente de novo. Quando reapareceu, ela já havia contornado os muitos anciãos de manto e não estava muito longe de Lu Yu, restando apenas 2 anciãos que o guardavam. Nesse momento, a voz de Lin Lu também se elevou. Sua lâmina será invencível, sua lâmina quebrará tudo. Eu lhe concedo o poder de derrotar os inimigos à sua frente, o poder de exceder seus próprios limites. Enquanto o Prota ordenava, a energia do Mestre dos Desejos despencou de 1025 pontos para 1 ponto. Uma força de desejo aterrorizante, junto com o poder da esperança, agiu sobre Lady Kaguya, fazendo com que seu poder rompesse os céus. As chamas negras torrenciais se transformaram instantaneamente em várias lâminas negras, perfurando os corpos dos 2 anciãos. Quando 2 gritos soar, as figuras dos anciãos de túnica se dissiparam. Nesse momento, Lu Yu sentiu um pavor intenso, incapaz de entender como essa mulher havia se tornado tão poderosa de repente. Ao ver o oponente tentando fugir, Lin Lu ordenou imediatamente: a rainha encantadora lançou a ilusão rosa. Quando Lu Yu ouviu o comando, sua expressão mudou drasticamente, com um sentimento de pressentimento ruim surgindo em seu coração. No momento seguinte,
o cenário diante de seus olhos mudou instantaneamente e ele perdeu completamente a consciência. Enquanto isso, o substituto mais velho de Luiu estava ocupado demais lidando com Lady Kaguya para prestar qualquer assistência. O rosto de Lin Lu revelou um sorriso de triunfo, sabendo que sua oportunidade havia chegado. À distância, a deusa da misericórdia continuou a liberar jatos de água, tentando impedir a aproximação de Lin Lu, mas foi facilmente repelida pelos tentáculos do demônio verde. Com um movimento rápido, Lin arrancou o símbolo de mestre celestial do braço de Luiu. Luiu, confiando em seu firme coração taoísta, despertou da ilusão, mas já era tarde demais. A partir do momento em que o token de mestre celestial mudou de mãos, as figuras dos anciãos de túnica desapareceram no ar. Lin Lu, segurando o símbolo do mestre celestial, disse zombeteira, sem aqueles velhos para ajudar, vamos ver o que você pode fazer agora. Enfurecido, Luiu gritou com Lin, vilão desprezível, devolva-me o token de mestre celestial imediatamente. Lin Lu, calmo, respondeu, você está sonhando? Lady Kaguya, mate-o. Luiu olhou para ele e mais uma vez fez um gesto com a mão, invocando o mais importante dos 4 seres sagrados do Polo Norte, General Celestial Jade, verdadeiro Lorde da Longevidade. Ajude-me, disse. De repente, o céu brilhou com relâmpagos e trovões em uma projeção divina, muito mais poderosa do que qualquer outra que já havia descido ao reino mortal. Lin Lu ficou tenso, não esperando que Luiu tivesse um plano alternativo. No entanto, em vez de confrontar Lady Kaguya, o General Celestial Jade, verdadeiro Lorde da Longevidade, imediatamente formou um selo de trovão e gritou, trovão escuro e brilhante, Deus escape. Inúmeros relâmpagos surgiram, envolvendo Luiu e fazendo com que o ataque de Lady Kaguya falhasse. Uma voz emanou do meio da esfera de relâmpago no céu, guarde o símbolo do Mestre Celestial por enquanto. Eu juro que voltarei para matá-lo e vingar a desgraça de hoje. Depois de falar, o relâmpago se dissipou e o nosso prota foi deixado no vazio. Ao ver isso, Lin Lu usou imediatamente as cinzas do luto para restaurar a energia do Mestre dos Desejos e murmurou baixinho, localize a posição de Luiu para mim imediatamente. Em menos de um segundo, o Mestre dos Desejos havia gravado a localização de Luiu em sua mente. Lin Lu, junto com Lady Kaguya, imediatamente procurou a localização de Luiu. A essa altura, Luiu já havia aterrissado no topo de um prédio alto, com o coração cheio de raiva e arrependimento. Se eu tivesse lutado com todas as minhas forças desde o início, não teria perdido tão miseravelmente. Agora que o token de Mestre Celestial foi tomado, minha força diminuiu drasticamente. Continuar a luta pode de fato levar à minha morte. Enquanto Luiu estava pensando onde se esconder, em seguida, seus ouvidos se contraíram, detectando o som de explosões sônicas vindas de cima. Ele rapidamente usou 2 talismãs taoístas celestiais e os colocou sobre seus olhos, permitindo que ele enxergasse claramente através da névoa. Ele viu uma garota envolta em chamas negras aproximando-se a uma velocidade inacreditável. Luiu ficou instantaneamente encharcado de suor frio, imaginando como ela poderia tê-lo localizado. Ele convocou apressadamente o General Celestial Jade, verdadeiro Lorde da Longevidade, novamente, que imediatamente iniciou a técnica de fuga do Deus da Escuridão, do Brilho e do Trovão. Luiu se transformou em um raio e disparou para o céu, desaparecendo sem deixar rastros. Não muito tempo depois, Lady Kaguya aterrissou no local onde Luiu acabará de estar. Lin Lu não pôde deixar de xingar suavemente a velocidade da fuga de Luiu e, em seguida, instruiu o Mestre dos Desejos a continuar rastreando. Enquanto isso, Luiu, ainda no ar, estava intrigado. Como Lin Lu sabe minha localização? Ele tem um substituto que pode rastrear alvos? Ter vários substitutos que também podem se integrar uns aos outros. Seu talento é ainda mais assustador do que um talento comum da classe SSS. Nunca ouvi falar de uma pessoa assim de Yu Taiji em sua vida anterior. No momento em que Luiu aterrissou, um soldado se aproximou ansiosamente e disse, irmão, você está aqui para ajudar? Os despertadores de classe S do segundo escalão estão ficando sem energia. Você pode vir e ajudá-los? Luiu olhou para o inseto rei do vácuo que o exército estava cercando e imediatamente mostrou uma expressão de desdém.
Apenas um mero inseto rei do vácuo. Naquele momento, ele ouviu novamente o temido som do estrondo sônico. Sua expressão mudou drasticamente e ele empurrou o soldado com impaciência, dizendo: "Não me incomode, vá embora." Então, mais uma vez envolto em raios, Lu Yu fugiu rapidamente da área. O soldado observou sua figura em retirada com uma sensação de impotência. Atrás dele, sem que o soldado soubesse, um monstro parecido com um inseto se aproximava. Quando ele se deu conta, um par de garras maciças estava quase sobre ele. De repente, uma sombra de espada vermelha e preta apareceu, cortando o monstro inseto em dois. Lin Lu, conduzindo Lady Kaguya, perguntou com um sorriso: "Você está bem?" O soldado estava prestes a expressar sua gratidão, quando de repente percebeu vários outros monstros atacando por trás do jovem. Lin invocou sua espada longa e, com alguns golpes de aura de espada em turbilhão, os monstros insetos ao redor foram mortos instantaneamente. O soldado ficou completamente atônito com a demonstração de poder. Ele tinha visto muitos despertadores da classe S, mas nunca ninguém tão formidável. Ele imediatamente agarrou Lin Lu e implorou: "Por favor, ajude-nos. Os monstros aqui são muito poderosos. Armas de fogo e metralhadoras não conseguem matá-los. Meus companheiros estão sofrendo baixas altíssimas." Lin respondeu com um sorriso gentil. "Não se preocupe, agora que estou aqui, você está seguro. Deixe o resto comigo." O soldado queria avisar Lin Lu sobre os perigos, mas ele estava muito impressionado com a visão da grande criatura. Inseto rei do vácuo era um velho adversário de Lin Lu e ele sempre acreditou que havia apenas um desse nível. Agora parecia que eles, como os animais comuns, tinham seus próprios territórios. O soldado sabia que o jovem era poderoso, mas ainda achava que Lin Lu estava sendo muito imprudente. Um único erro devido à subestimação do inimigo poderia ser fatal. Nisso, o prota, indiferente às preocupações do soldado, declarou inequivocamente: "Faça seu povo recuar. Este lugar será meu campo de batalha." Agora, Lin Lu subiu no ar e enviou vários redemoinhos de espadas oris diretamente para o rosto do inseto rei do vácuo. Naquele momento, o tempo de fusão da forma composta de Lady Kaguya terminou e suas chamas negras se desprenderam de seu corpo, transformando-se no Imperador das Trevas. Lin Lu não ficou surpreso com essa transformação, pois os eventos já haviam sido previstos pelo Diário do Futuro. Sua tarefa atual era obliterar o inseto rei do vácuo. O soldado ao lado dele ficou completamente atônito com uma percepção passando por sua mente, enquanto gritava incrédulo: "Imperador das Trevas! Você é o Imperador das Trevas!" Ele rapidamente pegou um Valktal e gritou: "Capitão, estamos salvos! O Imperador das Trevas está aqui. É inconfundível. É realmente o Imperador das Trevas, seu substituto e o descrito pelo repórter Yao nos vídeos são exatamente os mesmos, uma bela garota com uma espada e um guerreiro de armadura negra." Lin Lu, com um gesto casual, enviou inúmeras energias da espada Azura, perfurando o corpo do rei inseto. O Dark Emperor e a Lady Kaguya aproveitaram a oportunidade para desencadear uma enxurrada de ataques. Logo, o inseto rei do vácuo emitiu um gemido alto e estrondoso. Ao ouvir isso, os insetos ao redor abandonaram imediatamente seus oponentes e correram em direção a Lin Lu. Os soldados, que já estavam exaustos por causa da luta prolongada, de repente se sentiram revitalizados, como se estivessem revigorados por uma onda de adrenalina. O Imperador das Trevas, por meio de ampla propaganda, havia se tornado uma espécie de herói nacional. Lin Lu, aguardando o enxame de insetos que se aproximava, revelou um sorriso frio. Ele tirou um chifre branco como gelo e, depois de respirar fundo, soprou com força. O longo som da buzina ecoou pelo céu, convocando um colossal dragão gigante de gelo de uma fenda no vazio. Embora de classificação semelhante a um substituto típico da classe S, seu tamanho gigantesco o tornou ideal para lidar com os insetos menores. Quando o dragão gigante de gelo abriu a boca e rugiu violentamente, inúmeras criaturas e insetos foram despedaçadas pelo som e caíram do céu. Lin ficou satisfeito com o efeito. Derrotar esse inseto rei lhe daria pelo menos 5 bilhetes de sorteio único da vontade do destino e 5 cristais do destino. Naquele momento,
um coro de gritos de guerra surgiu atrás dele. Imperador das Trevas, espere! Estamos indo para ajudá-lo! O grande grupo de soldados estava avançando em direção à sua posição. Lin Lu estava confuso, pensando, quando foi que precisei de ajuda? O prota rapidamente gritou, para impedi-los de se aproximar, dizendo-lhes que o inseto rei do vácuo era apenas uma praga de pele grossa que não precisava da ajuda deles. Os soldados ficaram ali boquiabertos, enquanto seu adversário de uma noite inteira era descartado como um mero lixo. Lin Lu então empunhou o coração do Oblivion e sua energia de espada aumentou. Vários outros redemoinhos ferozes de auras de espada esgotaram rapidamente a última gota de saúde do inseto rei do vácuo. Parabéns, jogador, por derrotar o inseto Void King, guardião do buraco de minhoca. Parabéns, jogador, por ganhar 5 bilhetes para o sorteio único do Testamento do Destino e 5 cristais do destino. Parabéns, jogador, por subir de nível até o nível 29. Os soldados observavam atonitos a cena que se desenrolava. Alguns falavam com descrença, ele realmente é o Imperador das Trevas número 1 do mundo. Esses insetos realmente não são páreo para ele. Lin Lu acenou para eles, em seguida, continuou a perseguir rapidamente a localização de Luyu. Embora ele não pudesse alcançá-lo, também era bom. Ele estava determinado a deixar Luyu com uma sombra inesquecível hoje. Alguns soldados, ao verem o Imperador das Trevas matar o inseto rei do vácuo, viraram-se e desapareceram na névoa, com os olhos cheios de lágrimas. Fazer o bem sem esperar recompensa é realmente um modelo para nossa geração. Enquanto isso, na varanda de uma casa na vizinhança, Luyu, um tanto desorientado, aterrissou com o trovão. Ele não podia mais se preocupar em perder a reputação. Ele tinha que procurar ajuda para sobreviver. Ele abriu a porta da varanda com um chute e gritou bem alto, velho, você está aí. No entanto, a vila estava totalmente escura e apenas sua voz ecoava, indicando claramente que não havia ninguém lá. Ele só podia tirar um talismã, registrando os detalhes de sua luta com o Imperador das Trevas e acrescentando no final, velho, as habilidades do Imperador das Trevas são muito estranhas. Se quiser saber mais sobre ele ou recuperar seus poderes perdidos, terá de entrar em contato comigo. Após o registro, ele colocou o talismã no lugar mais visível. Nesse momento, ele finalmente se acalmou um pouco. Ele sabia que não poderia continuar correndo assim. A energia do substituto era limitada e ele tinha que encontrar uma maneira de impossibilitar que a outra parte o rastreasse. Ele imediatamente fez um selamento com a mão e exclamou suavemente, por favor, Senhor da Estrela da Literatura, deixe instantaneamente. Um ancião com vestes simples apareceu ao seu lado, sorrindo para Luyu. Ele disse, sou o Senhor da Estrela da Literatura. Estou aqui para ajudar o Mestre Celestial. Com um leve aceno de sua manga, uma poderosa aura de justiça desceu do céu, envolvendo Luyu. Luyu sentiu uma sensação de alívio. Ele sabia que a sua localização deve ter sido apagada. Essa batalha foi muito cara para ele. A energia que ele recuperou por ter ficado acordado até tarde para cultivar reinos secretos com Utagia e outros no outro dia foi reduzida apenas a algumas centenas de pontos. Além disso, o tesouro da herança ancestral do Mestre Celestial, o token do Mestre Celestial, foi levado. Felizmente, a outra parte não pode ativar o token sem a técnica secreta ancestral do Mestre Celestial. Quando eu ficar mais forte, com certeza pegarei de volta o token de Mestre Celestial e me vingarei completamente dessa humilhação. Depois de perceber essas coisas, Luyu começou a verificar seu painel de substitutos. No entanto, ele encontrou algo muito perturbador. Esse substituto, o Senhor Celestial, havia perdido 120 pontos significativos de inteligência e habilidade. O comportamento majestoso do Senhor Celestial também havia estranhamente diminuído para apenas 60% de seu poder original. No entanto, sem tempo para pensar mais, ele sabia que tinha que sair rapidamente desse lugar problemático. Enquanto isso, o Mestre dos Desejos informou a Lin Lu que o rastreamento havia sido removido. Lin Lu não demonstrou muito desapontamento com o poder do Diário do Futuro. O que quer que a outra parte faça, ele pode descobrir com um dia de antecedência. Lin fez um pedido ao Mestre dos Desejos.
Mestre dos desejos, se Luiu aparecer a menos de 10 quilômetros de qualquer pessoa importante para mim, deixe-me ser notificado. Com o desejo feito, Lin Lu se sentiu aliviado, livre de preocupações. Pessoal, caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal, principalmente agora no começo. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.